Olá, neste vídeo e no próximo eu vou apresentar a resolução de algumas questões que envolvem, de certa forma, a bioestatística em questões do ENAD, questões do ENAD de enfermagem e de nutrição. Aqui, primeiro, algumas questões do ENAD de enfermagem que, na verdade, podem ser resolvidas, o interessante é isso, apenas com interpretação gráfica. Praticamente, o único conhecimento aí necessário é que você interprete corretamente um gráfico de crescimento. Então diz aqui que Tamires, 18 meses de idade, filha de Maria e Jonas, foi levada por seus pais à consulta de enfermagem com a enfermeira Angélica no serviço de puericultura. Ela nasceu com 38 semanas, parto normal, 3.200 gramas, estatura de 46 centímetros, Apgar 9,10, que é uma avaliação muito boa. O calendário vacinal está em dia, foi amamentada exclusivamente até 6 meses e continua aleitamento materno complementar. Faz a refeição junto com a família, mantém indicadores de desenvolvimento compatíveis com a idade. É desejo da família manter o aleitamento até os 2 anos e o gráfico peso-idade do cartão da criança é apresentado a seguir. Está aí, esse gráfico que tem aí nos cartões de saúde, de vacinação das crianças. Então a gente percebe que é um tipo gráfico de linha, né? Em que nós temos aqui o P97, o P10, o P3, o que significam esses indicadores, e o P01, né? Na verdade, o que se espera é que a criança esteja aqui, principalmente entre P10 e P97, que são os percentis. Percentil 97, percentil 10. E sobre percentil eu já falo em outro vídeo sobre separatrizes, né? Por exemplo, o P97 indica exatamente, nesse caso em que há representação de pesos, né? Esse percentil 97 indica pesos aí das crianças de 97. Quer dizer, 97% das crianças têm pesos inferiores a essa linha, tá? E 3% acima. Quer dizer, estar acima dessa linha significa estar aí entre os 3%, o que não é bom, né? Que não é um bom indicativo. E o mesmo aqui se tratando do P3, percentil 3, 3% abaixo desse valor. Então o ideal é estar entre P3 e P97 e principalmente aí próximo do P10, né? Dos 10%. Bom, nós temos aqui também ao lado alguns indicadores, né, de aleitamento materno, início da introdução de outros alimentos, ocorre, por exemplo, aqui no mês 7, né? Algum tipo de doença, como diarreia, ocorreu também aqui no mês 7. O A de aleitamento materno ocorre aí todos os meses até o 6º mês. E aqui essas marcas indicam exatamente aí o peso da criança, da Tamires. Ok? Então, considerando o gráfico e as informações acima, vamos analisar as afirmações apresentadas a seguir. Vamos lá. A primeira. A enfermeira deve elogiar os pais, tendo em vista o bom ganho de peso nos 5 primeiros meses, né? Porque o gráfico apresenta um traçado ascendente predominante. Quer dizer, a primeira é verdade, né? Que um bom ganho de peso nos 5 primeiros meses, isso a gente observa aqui, olha aí, né? Quando nasceu, mês 0. Tá? 1, 2, 3, 4, até o 5º mês, realmente houve um bom ganho de peso. E a segunda, né, diz que o gráfico apresenta um traçado ascendente predominante. Sim, houve sempre crescimento aqui até o 5º mês. Mesmo do 5º para o 6º, né, quase estabilizou, mas ainda assim houve um crescimento. Mas até o 5º mês o gráfico apresenta sim essa tendência. Tá? Então as duas são verdadeiras, né, e a segunda justifica a primeira. Tá aqui as duas são corretas e a segunda justifica a primeira. Portanto, aí alternativa A, né? Essa é a alternativa correta. Tá? Simplesmente aí analisando o gráfico. Segunda questão, baseada ainda naquele gráfico, a estabilização do peso entre 5 e 6 meses, embora represente perigo, não afetou o ganho ponderal global do primeiro ano. Tá? Então tá lá, quase estabilizou, né? Do 5º para o 6º mês. Aliás,
exatamente, ó, aqui do quinto para o sexto mês, mas não afetou o ganho global do primeiro ano. Você percebe aqui que sempre houve crescimento, né, embora essa quase estabilização aqui do quinto para o sexto mês. Então a primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira, a gente pode considerar como verdadeira. A interrupção da amamentação exclusiva e o início do desmame se deram aos 5 meses, portanto, dentro do período indicado. Tá? Não, isso a gente percebe que não, é só olhar no gráfico também, né? Olha aqui, vamos lá. A alimentação exclusiva começou aí no 7º mês até o 6º mês, o aleitamento materno. Tá? Então a segunda afirmação, ela é falsa. Portanto, olha aqui, a primeira é correta e a segunda é incorreta. Alternativa D, portanto. A enfermeira deve advertir os pais de que o peso não evoluiu adequadamente como esperado para o sexo e a faixa etária entre os percentis 10, né, e 97. Bom, isso não é verdade, né? Acabei de mostrar, vamos lá, que houve, né, sempre aí uma evolução no peso, tá? E sempre também aqui, vale destacar, entre os percentis 10 e 97. Então essa primeira afirmativa aqui, ela é falsa. Porque o gráfico apresenta traçado estável entre 5 e 6 meses, um certo perigo, e traçado descendente entre 14 e 16 meses. Vamos verificar então o gráfico. Realmente aqui, né, a gente percebe essa estabilização, e entre 14 e 16 meses, olha aí, realmente, né, grande perigo. Olha aqui, ó, linha descendo, grande perigo. Tá? Isso é verdade, segunda afirmativa é verdade, é verdadeira. Mas a primeira é falsa, então não há como justificar aí. Quer dizer então que a alternativa correta é aqui, ó, alternativa E. A primeira é incorreta e a segunda é correta. Outra questão, a enfermeira deve perguntar aos pais a que se deve a variação no peso da criança entre 5 e 7 meses, porque a introdução de novos alimentos no período de desmame a partir do 5º mês provocou desaceleração no ganho ponderal da criança. Tá? Bom, a enfermeira deve perguntar aos pais a que se deve a variação do peso na criança entre 5 e 7 meses. Vamos avaliar novamente aqui, entre 5 e 7 meses. Né? Embora houve essa estabilização praticamente do 5º ao 6º, depois volta a crescer. Então isso não é motivo aí para esse questionamento. Né? Então a primeira é falsa. Já a segunda, né, fala na desaceleração, né, e a introdução no 5º mês, e aqui fala sobre a introdução de outros alimentos, né, deixa eu só apagar. Essa introdução ocorreu no 7º mês, né, e não no 5º. E não houve desaceleração, né, quer dizer, continua havendo crescimento, mas desacelerar significaria ter um nível de crescimento, uma taxa de crescimento menor, e que se observa em alguns momentos, inclusive houve uma aceleração, tá ok? Então a segunda afirmação também é falsa, também não é verdadeira, quer dizer, as duas afirmações não são verdadeiras. Alternativa, portanto, C. Mais uma questão, a última baseada nesse gráfico. Até os 6 meses de idade, período da amamentação exclusiva, a criança apresentou somente um problema de saúde até os 6 meses de idade. Podemos verificar já essa. Vamos já para a segunda. A família compareceu com assiduidade às consultas, o que é digno de elogio. Então vamos verificar aqui as duas afirmações. Né? Até os 6 meses de idade, uma única. Na verdade, olha aqui, até os 6 meses, né, não apresentou nenhum tipo de doença. Isso foi ocorrer somente ali diarreia, né, no 7º mês. E compareceu sim com assiduidade aí até os 12 meses, né, todo mês comparecendo, depois aumenta o intervalo para 2 meses.
Então, a primeira afirmativa, ela não é verdadeira. Tá aqui, né? A primeira é falsa, porque não ocorreu esse problema de saúde. E a segunda é correta, é verdadeira. Portanto, a alternativa E. Tá? Essa é a primeira parte do vídeo. E depois eu continuo com mais algumas questões do ENAD, tanto de enfermagem como de nutrição. Tá ok? Até lá!